Bem, hoje à noite nós vamos falar sobre a oração na igreja de ontem e de hoje. Então os irmãos se preparem que nós vamos ler a Bíblia bastante, né? Tem gente que consegue de um versículo, né? Os pregadores aí esmiuçar aí, e às vezes faz citação do escritor fulano de tal e tal, e para mim eu tenho que trabalhar a Bíblia toda. Mas vamos lá. Vamos estar meditando em Neemias capítulo 4, do versículo 1 ao 21, Atos 2, do versículo 42 ao 47, e também Atos 4, do versículo 29 ao 35. Então nós vamos estar lendo este respectivo texto e depois vamos estar separando cada um. Amém? Atos 4, do versículo 1 ao 21. Eu lerei assentado mesmo como estão, os irmãos acompanhem. Primeiro, Neemias capítulo 4, do versículo 1 ao 21. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: quem faz estes fracos judeus? Permitisse-lhe-á isso? Sacrificarão, darão a cabo da obra em um só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia sobre o seu opróbrio, sobre a cabeça deles, e faz com que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, e os amonitas e os açoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém, lá avante, e que já se começaram a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados. E ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém, a suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não poderemos edificar o muro. Disseram, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, e por detrás do muro, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E inspecionei e dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os demais lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e a vossa casa. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já sabíamos o que Deus tinha frustrado os desígnios deles,
voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e outra metade empunhavam as lanças, escudos e arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que, por si mesmo, tomavam as cargas, cada um com duas mãos faziam a obra e com a outra, com uma das mãos, seguravam uma arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam, e o que tocavam a trombeta estavam junto a mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separado, longe um dos outros, no lugar em que ouvide o som da trombeta. Para ali acorrei até conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. Metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Atos 2, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, ou caindo na graça do povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aqueles que iam sendo salvos. 4, do 29 ao 35. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a tua mão para fazer curas e sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estávamos reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um só coração e alma, e ninguém considerava exclusivamente nenhuma de suas coisas que possuía era sua, mas era-lhes comum para todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. A oração e o trabalho na igreja, em Neemias. A oração e o testemunho ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a oração e os resultados em Atos 4, no capítulo 4. Vamos voltar lá em Neemias. Aqui é Neemias. Qual que era a dificuldade de Neemias? Qual que era a dificuldade para Neemias reconstruir, no caso, o muro, mas vamos falar aqui
a igreja. Okay. Então, Neemias, voltando ao capítulo 2, o rei lhe dá autorização para que ele volte para Jerusalém, e além de autorização, dá os recursos que ele precisava para construir a igreja, reconstruir os muros. Interessante que a dificuldade de Neemias não era ter o alvará da prefeitura, ter a licença para poder construir, um alvará de engenheiro. Essa não era a dificuldade de Neemias. A dificuldade de Neemias era o quê? A inveja e os empecilhos. O capítulo 2, versículo 4 a 10, vamos ler novamente. O 2, de 4 a 10, diz assim: Disse-me o rei, quem me pedes agora? No caso, o rei falando para Neemias. E ele imediatamente, eu acho interessante que Neemias, ele orava enquanto. Então, quando surgiu um problema ou a situação, ele orava imediatamente. Nem dava até para fechar os olhos, né? Estava ali em espírito de oração. E aí o rei pergunta, o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Eu disse ao rei, se é do agrado do rei, que teu servo ache mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quando durará a tua ausência? E quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei o prazo certo. E ainda me disse o rei, se parece bem, dei-me carta para os governadores, além do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. E como também carta a Asaf, o guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que eu deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei a carta, a autorização do rei, ora que o rei tinha enviado comigo também oficiais do exército e cavaleiro. E aí vem a questão, versículo 10, né? Disto ficaram sabendo Sambalate, o amonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem de Israel, o bem da casa de Deus. O versículo 19. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o amonita, e Gessem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e lhes desprezaram e disseram, que é isso que fazes? Querem rebelar contra o rei? Irmãos, infelizmente, aconteceu isso na vida de Neemias, que Neemias queria reconstruir os muros, e aquelas pessoas que estavam ali paradas no tempo, acharam que Neemias queria se aparecer, queria tomar a frente de tudo, quando na realidade não era isso. Ele queria o bem de Jerusalém, ele queria reedificar os muros. No caso de Neemias, o problema não era o dinheiro, o problema não era a autorização dos órgãos competentes para que ele reedificasse aquele muro, e sim a inveja, e sim a dissensão. Mas quando a gente está focado no que a gente vai fazer para Deus, a gente não perde o foco. E aí, não desistiram no primeiro momento, inventaram uma festa. Interessante, né? Fizeram o quê? Vamos fazer uma festa aqui, e você, Neemias, também está convidado. E o que é que Neemias responde para ele? Estou no meio de uma grande obra, de modo que não posso parar, não posso descer. É tremendo, irmão, tremendo. E aí Neemias falou, não,
deixa, depois eu vou para a festa, depois eu faço o que tem que fazer. E aí ele começou a incentivar na vida do povo, né? Então o povo, ele não contratou trabalhadores, ele contou com cada um dos irmãos que estavam ali em Jerusalém. Interessante que serviço, irmãos, voluntário, eu, quando as pessoas me chamam para ajudar, eu pergunto se tem lanche. Se não tiver lanche, eu não vou. Brincadeira, irmãos. Mas tem gente, quando chama para poder fazer alguma coisa, vai me pagar quanto, vai ganhar quanto. Não, eu pergunto se vai ter lanche. Se não tiver lanche, eu não vou. E às vezes, as pessoas só querem ganhar o bem material. E às vezes também você acha que não tem nada a oferecer para Deus. E aí o que as pessoas tinham? As pessoas estavam ali trabalhando. Neemias falou qual eram os profissionais que estavam ajudando ele? Deu nome ali a profissionais? Não. Falou que tinha pedreiro, engenheiro? Não, falou de famílias. Falou que as famílias. Um fica em casa, o outro vai mais à frente e cada um faz a sua parte. Então, o serviço na igreja, a obra na igreja, Deus conta com cada um. Se aprova Deus, você tiver condições de contratar uma mão de obra paga, amém. Mas, independente disso, não esqueça de orar. Não esqueça de orar. Mesmo que você esteja pagando um profissional, isso aí também vale para a sua casa, onde qualquer lugar que você esteja, você tem que estar em espírito de oração, assim como Neemias estava em espírito de oração. Então, o trabalho na igreja, o trabalho na obra do Senhor tem que estar em espírito de oração, para que Deus lhe dê entendimento e que as pessoas também abracem a causa, porque não se engane, porque tem pessoas na igreja, não haverá empecilhos, não haverá desafios, porque estamos lidando com o ser humano, e onde houver o ser humano, ainda haverá algumas dificuldades a serem vencidas, e nós vamos vencer, nós venceremos através da oração, através do seu compromisso com Deus. Então, faça como Neemias, faça a vontade de Deus. E o interessante é que a gente estava aqui fazendo o telhado, e isso começou na segunda-feira, irmãos, chovendo, e aí combinamos com os irmãos, o irmão aqui ficou já escalado de nos avisar, o olheiro, né? Tá chovendo ou não tá chovendo? E aí o galo demorou a cantar, o nosso irmão não acordou logo, e aí metemos o pé na estrada, né? E aí chegamos até a metade do caminho, aquele temporal, e quando chegamos aqui próximo a Rio Santos, o sol brilhou, e aí conseguimos chegar para dar continuidade. E aí às vezes você escuta as vozes dos Sambalates, dos Tobias, não na gravidade desse aí, porque esses dois aí só sangue, né? Então você vai escutando as vozes, e aí você fala, você tem que estar focado. E geralmente, né, a gente tem a cultura de que o dia 2, dia de finados, é o quê? Chove bastante. Lá, por outro lugar, choveu. Aqui não, da gente estava aqui, não. Quem foi que orou para não chover? Foi Elias ou Josué? Foi Elias, né? Foi Elias. Ah, tá. Foi Elias que orou para não chover. Então, longe de mim ser igual a Elias, coitado de mim, mas eu creio que os demais irmãos também estavam em oração, e aqui não choveu, para que a gente concluísse o que estávamos intentando a fazer. Mas a obra de Deus é assim, irmãos. Agora vamos lá, Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Eu falei, né, de uma igreja que tem os recursos, mas independente disso, não estava isenta dos problemas, das dificuldades, das lutas do dia a dia. Não se engane quem pensa assim, que acha que o problema da igreja não é dinheiro, não. Nunca foi e nunca será. Atos,
2. E aí diz, né, que os irmãos estavam orando. Orando por quê? Por que os irmãos estavam orando? Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Vamos voltar aqui no versículo 14. O 14 diz, né, que Pedro, depois que eles receberam o dom do Espírito Santo ali, depois do início do capítulo 2, ele começou a discursar e falar do amor de Deus. E aí o que aconteceu? As pessoas entenderam o chamado, as pessoas começaram a se agregar. E aí o que aconteceu? As pessoas que estavam agregadas, muitos ainda não tinham a igreja ali reunida, a reunião era nas casas, era pontos de pregações onde as pessoas se reuniam. E ali muitos se reuniam diariamente para poder compartilhar aquilo que haviam aprendido e também aquilo que tinham. O testemunho é vida, o testemunho é vivência. 2, eu vou ler aqui o versículo de 13 a 15. Diz assim: outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós estão pensando, sendo a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que aconteceu a profecia do profeta Joel. Amém. Vivência. Muitas das vezes nós precisamos, como a irmã falou, né, de ter empatia, de ter, quando olhar um irmão, sentir alegria de rever um ou outro. E muitas das vezes, no centro de convivência, às vezes não quer olhar no rosto do outro para poder dar um bom dia com alegria. Irmãos, nós precisamos estar em comunhão. E ali havia um centro de convivência. As pessoas realmente entendiam a mensagem e se convertiam e se doavam com liberalidade. Ou seja, não era só a doação do bem material, se doavam com liberalidade. E aqui diz no versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E tinham tudo em comum, versículo 44. E vendiam suas propriedades e distribuíam entre si. Nós temos aqui a nossa igreja, não é uma quantidade de uma igreja grande, mas o que você tem nas mãos? Como eu falei, às vezes o serviço voluntário, ele conta com cada um do irmão. Aí teve um irmão que veio que ofereceu o café, o almoço parecia que não ia chegar, daí a pouco chegou o banquete, chegou o maná. Então, a igreja, ela precisa vivenciar isso. Às vezes a gente quer pensar em algo grande. A igreja, ela precisa vivenciar nas coisas mínimas do dia a dia. E com isso, as pessoas que estão à nossa volta vão ver isso. Então, o que nós fizemos aqui, o que é que o irmão Alexandre falou? As pessoas passam, já dá um ok, já vê, porque há um centro de convivência que as pessoas fazem de tudo. Teve uma pessoa que ficou ali, como se fosse o nosso encarregado, já nos observando, mas não era a alegria de ver a coisa acontecendo. E isso nos alegrou durante aquele momento que nós estávamos fazendo aquele trabalho. Então a pessoa estava vibrando junto com a gente. E isso no tempo de Deus, que a pessoa também passe para o nosso lado. Então,
as pessoas vão vendo, né? Enquanto isso, o Senhor vai acrescentando a cada um que precisa se converter. E você nessa noite, o que você tem para oferecer a Deus? Pode ser o seu talento, pode ser a sua prontidão. Eu não tenho nenhum curso profissionalizante, mas você tem a sua disponibilidade. Às vezes você está em casa, e aí te perguntar, eu estava pensando que alguém ia me oferecer um açaí, ninguém me ofereceu. Tá bom, né? Ninguém me ofereceu um açaí, mas está tudo em paz. Mas o foco é a obra de Deus. O foco é você fazer a vontade de Deus, e as coisas vão acontecendo como aconteceu naquele dia e aconteceu no dia também após o Pentecoste. E 3.000 almas foram batizadas. Então, aprove a Deus que mais pessoas se agreguem aqui. Mas para que as pessoas se agreguem aqui, Deus vai contar com cada um de nós, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, com as pessoas que nós nos relacionamos com eles através de um bom dia, e as pessoas vão ver a diferença que há em cada um de nós. Então, a igreja conta com cada um de nós, e tenha certeza também que você pode contar com a igreja independente de qualquer situação. Então, a oração na igreja do passado e do presente, a oração no trabalho da igreja e a oração no testemunho. Então, a igreja estava orando para que os discípulos fossem libertos, a igreja estava orando para que os discípulos conseguissem testemunhar, a igreja estava orando para que as pessoas se convertessem. E com isso, a igreja ora para que tenha resultado. E a oração e os resultados. E qual será os resultados? Como eu já falei, de pessoas sendo agregadas à igreja. Vamos abrir agora Atos 4, do 29 ao 35. A oração e os resultados. O 29 eu vou ler novamente. Agora, Senhor, olha para nós e as suas ameaças, e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, e quando estendes a mão para fazer curas e sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E interessante que, com a oração e o testemunho, o versículo 36, e José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como teve um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Os resultados é que todos percebiam e sentiam o agir de Deus sobre as suas vidas e sobre os problemas, e com isso as pessoas não ficavam com o pé atrás com relação ao que a igreja fazia, e todos sentiam isso. Então, os resultados da oração é que cada um dos irmãos vê o que o pastor faz, o que o evangelista faz, e com isso eles conseguem estar juntos e assim mesmo doar com liberalidade. As pessoas doavam com isso e se doavam. E aí tinha o resultado de que tudo que tinham não era propriamente seu. As pessoas ajudavam na igreja. Eu sei que nós estamos passando por um momento muito difícil em nosso país. Tem hora que eu olho o carro, assim, dá vontade de encher de água, mas aí não funciona, né? E aí tem já um equipamento que estão vendendo na internet, que você bota lá 1 litro de água e faz 300 quilômetros. Mas aí não é homologado pelos órgãos competentes, então o cristão não deve fazer isso, e até mesmo
não tem uma loja especializada, é lá na internet, né? Na internet escura, vamos dizer assim, então não cabe a nós. Mas a vontade que dá é comprar um negócio daquele, mas aí... Vamos, enquanto isso nós vamos voltando, né, à crise, né? Mas independente disso, irmãos, nós não vamos parar de trabalhar, de fazer a obra do Senhor. Então, nesta noite, Deus conta com cada um dos irmãos. Se você é empresário, amém. Se você não é empresário, se você é trabalhador, amém. E se você está desempregado, amém. Então, próximo sábado, queira Deus, vamos estar aqui de novo. Então, venha com o que você tem, para que a gente continue na obra do nosso Deus, que o pastor irá ser muito grato pela vida de vocês. Uma coisa que tem me chamado a atenção, irmãos, sobre as questões que acontecem na igreja, além da oração, tem a ação, e a igreja precisa estar atenta a isso. E como eu li o versículo 36 e 37 do capítulo 4 do livro de Atos, eu peço que o Vitor volte aí também, e aí já entra no capítulo 5. Eu não tinha prestado atenção que alguém tinha vendido a propriedade antes de Ananias e Safira. Por Deus, irmão, eu vou falar, juro, né? Acabei falando. Eu não tinha ainda prestado atenção. E aí, fala que Barnabé vendeu lá a fazenda, o sítio dele, e depositou no altar, ali no gasofilácio, ou nos pés dos apóstolos. E aí o homem foi sincero, né? E aí, Atos, capítulo 4, versículos 36 e 37, e segue o 5, capítulo 5. E aí um casal viu que Barnabé vendeu o sítio também pelo um bom dinheiro, foram lá e venderam também a sua propriedade. E aí o pastor Pedro, interessante, irmãos, que eu fico pensando, já pensou se Pedro aceitasse a oferta de Ananias e Safiras? A igreja estava precisando, igual alguém já falou, né? Você pode vir aqui depositar o seu valor, de repente você jogou na Mega Sena, já pensou aquela bolada, ou no jogo do bicho, mas aí o que acontece? Mas você não fala para o pastor, você vai lá o pacote e coloca, tudo bem, você não vai falar, preste atenção, mas desde o momento que você chega aqui e diz, a não ser que se o irmão aqui, que tem o seu envelope de dízimo, e está o seu nome lá, você vai colocar uma bolada, lógico, o pastor vai procurar saber, não tenha dúvida disso, tá? Eu digo uma oferta avulso de um visitante. Então o irmão não vai lá amanhã na lotérica não, pelo amor de Deus, tá? Então, mas se chegar uma oferta aqui de um visitante, e ele não especificar, vai ser guardado, tá, irmãos? Mas se você comunicar ao tesoureiro e a igreja, não será aceita. Então a igreja não aceita oferta de procedência duvidosa. Mas voltando, Ananias e Safira, eles viram que Barnabé venderam o sítio, e falaram, vamos vender também aquilo lá para a gente arrumar um dinheiro. E aí o pastor pergunta, Roberto, vendeu o sítio por quanto? Pastor, não deu para vender pelo mesmo preço do Barnabé, não. Eu vendi lá para tal valor. E aí o pastor, eu estou precisando de um dinheiro, vou ficar com o dinheiro. Vamos para lá, não. Mas aí o Espírito Santo prontamente orientou o pastor Pedro sobre aquela situação. O que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é que a igreja precisa ficar atento para quando surgir um problema, o problema ele precisa ser tratado. E às vezes acontecem algumas situações que, de repente, João não foi no culto de manhã e Barnabé foi no culto à noite. E aí o pastor Pedro, surgiu uma situação lá, não tratou daquela situação. E de repente o pastor Pedro, não, Barnabé não está sabendo, só que João está sabendo daquela situação. E aí
o pastor Pedro, né, aceitou a oferta ou passou a mão pelo problema de Ananias e Safiras, só que Barnabé está sabendo daquela situação. E aquilo ali vai atrapalhando o da igreja. Então o pastor Pedro, ele precisa chamar tanto Barnabé, que vendeu a propriedade corretamente, tanto Ananias e Safira, e chamar para poder conversar e explicar. Não importa a posição ou cargo em que ocupem na igreja. Pedro precisa chamar os envolvidos e tratar daquela questão em que precisa ser resolvida. Então a igreja de Jesus, ela precisa estar atenta para isso. Isso não é você dizer que não acontece. Acontece sim. A igreja são composta de seres humanos falhos que a cada dia procuram se aproximar de Deus, mas os pastores Pedros precisam estar atentos a isso, porque isso vai muitas das vezes minando. Então, poxa, a Aninha fez isso e o pastor vai ficar por isso mesmo? Então não dá. Então, que em nome de Jesus, isso não acontece aqui, só nas igrejas lá fora. Nós precisamos estar atentos com isso. Então, a oração na igreja do passado e do presente, Deus, ele vai trabalhar na igreja que tem os seus recursos, mas tem que estar com o joelho dobrado, tem que estar em espírito de oração, assim como Neemias estava. Deus vai trabalhar na igreja que ora e se volta para poder evangelizar, para poder buscar as pessoas, porque tem alguém ali, não é por trás, né? Tem os nossos irmãos aqui que separaram o momento de intercessão, para que a igreja esteja em espírito de oração, e com isso virá os resultados da parte do Senhor, que as pessoas vão estar de peito aberto, as pessoas não vão estar mais com o pé atrás, porque muitas vezes, por mais que a igreja faça, se não estiver tratando de situações, fica complicado. Mas quando a igreja ela trabalha no seu rol de membro, naquilo que está como um todo, todos trabalham com liberalidade, todos se dão, e foi o que aconteceu aqui, a gente tem visto acontecido, né? Cada um estando presente. Então, que Deus nos abençoe, irmão. Deus conta comigo, conta com cada um de vocês. Estou desempregado. Deus conta com você, como eu já disse. Está difícil, mas não é impossível para o nosso Deus. E que, para tanto, Ele nos abençoe como igreja nesse tempo presente. E a melhor ferramenta que a igreja vai ter é a oração, é a dependência de Deus. E que, para tanto, o Senhor nos abençoe. O nosso aniversário está chegando aí. Vai ser um momento muito especial, em nome de Jesus. Amém? Passo a palavra ao nosso pastor para poder estar finalizando. Ok?